Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Vamos dar continuidade à nossa discussão da semana passada, quando falávamos sobre a escalada, ou a subida da montanha. E claro que de maneira alegórica, e de que forma essa alegoria ela é transportada para o nosso cotidiano, e também, acho que de maneira bastante prática, como é que isso se aplica na minha vida, de uma maneira eficaz e presente. A ênfase que a gente queria dar já na vez passada era justamente exercitar a força de vontade, porque você só vai sair de uma situação assim mais complexa exercendo a força de vontade. A gente sabe que a força de vontade é uma força, não é um desejo, não é uma emoção, mas é o veículo da alma, que é a força de vontade. E a gente no dia de hoje é uma sociedade que está tão voltada em cima do ter, fica devendo muito essa questão de exercer a força de vontade para você entrar no caminho ou despertar na busca. A gente, todo esse trabalho que nós temos feito está em cima de estimular buscadores à expansão de consciência. E isso remete claramente a você mudar comportamentos arraigados, você estar atento, é você ter visões claras para onde você quer ir em termos de mudança, em termos de ser melhor a cada dia. E esse caminhar, que igual que na montanha, só ocorre exercendo a força de vontade. É difícil, muitas vezes, separar aquilo que é desejo daquilo que é realmente o exercício da força de vontade. Mas, simplificando, acaba sendo simples o seguinte: o que é aquilo que deve ser feito no teu cotidiano? Você sabe exatamente alguma coisa que tenha que ser feito. Por exemplo, acordar cedo para você fazer uma atividade. Sim. Seja estudar, seja meditar, por exemplo, Vamos colocar desse tipo. Ou seja, sabemos que a meditação traz uma ordenação mental, traz uma ordenação energética, etc. Então, tem muita gente que costuma de manhã cedo acordar, 5h30, 6 horas da manhã para meditar. Então, você coloca o teu despertador às 6 da manhã para, por meia hora, por 20 minutos, você fazer exercício de meditação. Muito bem, toca o despertador, e você naquele semi-acordado desliga ele, e aí vem
exatamente essa questão da luta entre o desejo, né, e a vontade. Levanto, fico mais 5 minutos, né, e começa exatamente, puxa, está tão bom aqui, com a cama quentinha e tal, mais 5 minutos. Nesse momento que você decide ficar mais 5 minutos, você está dando importância, está alimentando o desejo, né, que seria o cavalo dentro da nossa alegoria da carruagem, né? Se você diz, não, é o que tem que ser feito, e você levanta, você está exercitando a força de vontade. Ou seja, você está o quê? Dando importância, né, a uma força que vem do teu âmago, da tua alma. E neste momento você está, então, expandindo essa força, e não expandindo a força do desejo, né? E desta forma, desta maneira, né, isso ocorre a cada momento da nossa vida. Até, por exemplo, no almoço. Aquilo que você deve comer e aquilo que você não deve comer. Aquilo que você não deve comer é gostoso, né? Ou tomar um refrigerante. Você sabe que o refrigerante não faz bem, né? Mas você toma. Por quê? Porque é agradável. Então você está o quê? Dando prioridade ao desejo, né? E não aquilo que é necessário. Então você está, em detrimento da tua força de vontade, você está alimentando justamente o desejo, né? O que você está falando em essência é que a minha percepção, pelo menos, é que inclusive a expansão da consciência, o equilíbrio emocional e etc., é fruto de trabalho. Exatamente. Não é sorte, ninguém foi premiado, né, nem pelo problema e nem pela solução dele. Para ambos os casos houve uma intenção. E há o trabalho contínuo e dedicado a uma causa. Você tem um objetivo ou tem algo dentro de você que te puxa para que aquilo aconteça, e nós só vamos conseguir realizar isso. Não existe atalho. Não tem atalho. Não existem atalhos, né? Isso eu acho que é muito importante ser dito. É o músculo, né? Na verdade, é exatamente o que ocorre com a nossa musculatura física. Sim. Né? Para você ganhar massa muscular, você tem que exercitar o músculo. Né? Você se alimentar à base de proteínas e fazer exercício. Sim. Né? Dessa forma, com o tempo, você ganha massa muscular. A parte energética é exatamente igual. Né? Músculo. Então, assim, você está na montanha, você está esgotado, que já falamos essa vez passada, Sim, né? claro. Chega uma hora que você parece que vai desvanecer, você está sem forças, mas você sabe que ninguém vai te buscar. Não existe atalho. Como sair de lá? É pelos teus próprios meios, pelas tuas pernas, pelo teu... Então, respira fundo que você vai baixar essa força, né? Através da tua força e vontade, você se conecta com teu âmago, com teu ser, que a energia vem e alimenta o corpo e você sai desse. Por que é importante fazer este exercício? Esta aqui é a grande questão. Por que é importante? Principalmente para a gente, para os buscadores de expansão de consciência. Porque a gente sabe que coisas mais complexas virão, né? Por exemplo, pulsos, ideias, sentimentos. Por exemplo, sentimentos negativos, sentimento de crítica, pensamento de crítica. Você vê uma pessoa, você já começa a criticar. Não, essa pessoa caminha torta, essa pessoa tal. São pensamentos e sentimentos nefastos. Sem dúvida. Né? A gente não quer eles. Sim. Veja, parece simples, né? Agora, afasta eles do teu ser. Aí de novo a Blavatsky, né? A mente é um sábio servo, mas é um cruel senhor, né? Pois é. Percebe? Então, assim, a força de vontade, né, é importante desenvolvê-la para fazer trabalhos mais complexos. Se você não começa exercitando a tua força de vontade com coisas muito simples, como, por exemplo, horário de levantar, rotinas de alimentação, aquilo que higiene pessoal, aquilo que tem que ser feito. Uma criança, por exemplo, a criança
7, 8, 9 anos está totalmente voltada ao desejo. Sim. Né? E nós, uma parte da educação é justamente ir desenvolvendo nelas o exercício da força de vontade, aquilo que deve ser feito, né? Aquilo que ela tem que fazer para quê? Para crescer um ser humano inteiro, íntegro, né? É de lá, na tenra idade que começa a se desenvolver isso. E a gente, à medida que vai amadurecendo, vai se apercebendo disso, aquilo que tem de ser feito. A própria vida te coloca isso. Opa. Né? Quantas pessoas vão diariamente ao trabalho sabendo que não gostam do trabalho, mas tem de ser feito. Sim. Né? Então, uma coisa é você ir ao teu trabalho que você não gosta, reclamando o tempo todo, outra coisa é você simplesmente fazer porque tem que ser feito e encarar isso de uma forma positiva, né? Então, assim, por que é necessária desenvolver, estar atento ao exercício da força de vontade? O buscador que quer evoluir vai necessitar desta força para se mover. Caso contrário, você não se move. Não é verdade? Então, por exemplo, uma situação assim bem mais complexa. Uma situação da tua vida extremamente forte para você, impactante, né? Por exemplo, um irmão, um filho, um rompimento desse tipo, né? Que te provoca uma dor emocional enorme. Muito bem. Como você sai disso? Como que você vai em frente disso, se você não tem forças para você ressignificar esse momento? E é interessante isso que você falou. Normalmente, a primeira ação que as pessoas têm é mais ou menos a seguinte: é como se você tivesse uma cratera no chão, e aí, que é o rompimento, seja ele qual for, em que sentido for, a coisa mais fácil a fazer é você jogar uma madeira em cima desse buraco e ficar dançando em cima. Ou ficar resmungando, né? Ou ficar resmungando. Ficar cavando trincheira, que nós falamos. Exatamente. Né? A pessoa fica criticando, o outro critica e blasfema e papapá, e cria, aumenta esse caudal emocional negativo, né? Na verdade, o cocheiro e o cavalo tomaram conta totalmente do teu ser. E você está o quê? Estragando a tua saúde. Porque você está desenvolvendo raiva, está desenvolvendo energias negativas que vão drenar a tua energia corporal, né? Vai somatizar isso numa doença. Exatamente. Tranquilamente. Ou então, pela lei da atração, você vai ficar à mercê da energia negativa do cosmos. Eu vou te falar que provavelmente a doença física nem é o mais grave. Pois é, a primeira reação é o meio ambiente te devolver isso. Opa! Né? Então, assim, o buscador não pode entrar nesse tipo de situação. O buscador precisa exercer a força de vontade e olhar naquela situação que lhe provocou dor, e não se trata de negar a dor, se trata de reconhecer, porque a dor dói, ponto final, mas olhar para a situação com essa força de vontade e olhar que aspectos positivos tem. Para você, então, trabalhar os aspectos positivos e continuar adiante. Sim. Né? Construir em cima disso. E o que? Afastar os pensamentos negativos. É desta maneira que você se move na montanha. Né? E você olhar o lado positivo, olhar, olha, eu vou chegar no meu destino. É olhar para frente, né? E não ficar cavando a trincheira do negativo. Ah, estou exausto, não aguento mais a dor, etc, etc. Sabe que o Nietzsche usa uma expressão que é intrigante, mas dentro disso que nós estamos conversando aqui, eu acho que é uma resposta mais do que plausível. Ele coloca que para a gente sempre tomar muito cuidado quando for olhar para um abismo, né? Porque o abismo pode olhar para você. Ah, mas não tenho a menor dúvida. E isso parece uma frase, né, mirabolante, mas ela tem muito disso que nós estamos falando, porque é necessário olhar para esse buraco. É necessário olhar para ele, porque senão você não sabe nem do que se trata.
Você cria um fantasma em cima de uma situação porque simplesmente não tem coragem de olhar para ela. Então, saber olhar. Primeiro, eu acredito que reconhecer que existe alguma coisa de errado acontecendo. Eu acho que esse é o mais importante, né? Eu olhar para algo e falar assim, alguma coisa não está bem. O que é que não está bem? O que é que não está bem? Para eu descobrir o que não está bem, eu tenho que olhar para a situação. Olhar incomoda, machuca, dói, a gente sabe disso. A terceira coisa é eu, sabendo do que se trata, tendo olhado para aquilo, perceber como é que eu vou fazer para resolver aquilo. E a última coisa, que é talvez a mais complexa, é resolver aquilo. Não tem outro caminho. Né? Não tem outro caminho. Eu vou tomar até a liberdade de contar uma história que eu acredito que é o grande fator que emperra a nossa força de vontade, de uma certa forma, são os hábitos. Sem dúvida, os hábitos são emocionais e mentais. Emocionais, né? E mentais. Inconscientes. Inconscientes. E a história, ela narra, dentro de um mosteiro, o líder espiritual desse mosteiro morre e os dirigentes deles decidem que o próximo líder vai surgir dentro dos monges que estão ali. Coloca todos os monges, então, sentados num círculo no centro do mosteiro, entram com um vaso Ming, sei lá qual geração, valiosíssimo, talvez a peça mais cara do mosteiro, colocam no centro dos monges e dizem assim, esse é o problema. Os monges ficam ali olhando aquilo durante um tempo muito longo, pensando, meditando como é que vão fazer para resolver aquilo, porque quem resolver essa situação vai ser o próximo dirigente, o lama, né, o principal ali do mosteiro. E todos dão a sua opinião, os dirigentes todos olhando calmamente, os conselheiros, né? E eles vêm, falam isso, aquilo, aí seja o último monge levanta e o último monge pede a palavra, eles dão a palavra e diz assim, perguntam para ele, né? E aí? Né? O que você vai fazer? Ele fica em pé, caminha até o centro, pega o vaso nas mãos e estoura o vaso no chão. Se nós temos um problema, invariavelmente só tem uma forma de resolver. Resolvendo. Agir. Ação. E não há ação sem vontade intencional. Força de vontade. Exatamente. E aí você usou o exemplo que eu gosto muito, que é o dormir 5 minutos a mais. E que eu acho que a gente tem que tentar ao longo da vida escapar de algumas armadilhas. Eu sempre durmo um pouco a mais, mas é meu jeito. Eu sempre bebo um pouco a mais, mas é meu jeito. Eu vou comer, eu sempre tenho que comer 4 ou 5 vezes a mais que os outros, porque esse é meu jeito. Então são aquelas situações em que são socialmente aceitas e que elas acabam nos soterrando o tempo inteiro. São as muletas que a gente utiliza para manter o status quo, né? Exato. E manter a nossa integração com as pessoas que estão à nossa volta, né? Isso para nós é nefasto. Né? Se está ruim, muda. Exato. Então, veja, para quem está na senda da busca da expansão de consciência, que para isso que nós estamos conversando, né? A gente precisa prestar atenção nesse jogo interno que existe dentro de nós entre cocheiro, cavalo e passageiro. Este é o jogo. É conosco, não é nada para fora, é conosco. Né? Então, diante de um problema, não é? Você deu o exemplo do monge, do vaso, né? O quebrar o vaso significa a ação na direção de uma solução. Exato. Acabou o problema, não existe mais o vaso. Exato. Né? Vamos em frente, next. Isso. Próximo passo. Né? Muito bem. Indo agora, ilustrando o jogo internamente, o que acontece? Diante de uma situação séria, alguém que me feriu, enfim, essa situação com um filho, com um parente, o que seja, né? Provocou dor. Se eu fico preso na crítica, no sentimento da dor, né? Significa que a minha consciência está presa entre o cocheiro e o cavalo.
E eu vou ficar olhando para o vaso, olhando para o problema, cavando trincheira, porque eu vou ficar estimulando os sentimentos e os pensamentos de dor. E estou preso ali. Exatamente. Então Né? você congela aquele momento. Você congela, você fica ali. Quem está na senda da busca não pode aceitar isso, porque temos que ter a consciência de que nós estamos como consciência espiritual, né, presos a uma energia do cocheiro e do cavalo. Você joga uma âncora, Né? literalmente. Exatamente, fica preso ali. Fica para uma âncora. Então a questão é a seguinte: não, peraí, você precisa se mover, e vai se mover somente através da força e vontade, porque sabemos como sair disso. Olhe para o lado positivo. Claro. Busque os pontos positivos de toda esta situação e trabalhe em cima daquilo, porque a dor e os pensamentos negativos, toda essa análise que o cocheiro é fantástico, hein? O cocheiro vai encontrar 1001 justificativa para você ficar preso lá e estimulando o sentimento de dor e de raiva e blasfêmia. Por quê? Porque quer que a tua consciência fique presa lá. Você tem que revisitar coisas do passado para se libertar delas, né? Você fica preso ali e eles ganham vida com isso. Claro que sim. Né? Você anima isso. Então, e aí a vida para. Você fica congelado no tempo e no espaço. Sim. Mova-se. Tua função é caminhar. Né? Quais são os aspectos positivos? E vamos em frente. Qual é o próximo passo? Eu vou desenvolver e vou trabalhar em cima do lado positivo da situação e simplesmente eu vou virar a página, porque essa energia, esses sentimentos, esses pensamentos negativos não vão me levar a lugar nenhum. Agora os pontos positivos me levam para o futuro. Então estou me movendo, né? Eu continuo com a minha vida e não fico preso a uma situação. E você vê, você não está falando de ninguém fora. A culpa não é de ninguém que está fora. Não. Só que aí tem uma questão, né, que é o ponto mais importante. Na hora em que você continua, dá o passo seguinte à frente, você vai ter uma sensação que você é maior do que esse problema. E você vai desenvolver um estado de compaixão e de amorosidade pela situação passada, porque acaba sendo uma experiência que te propiciou crescimento. Então você vai sair fortalecido e você vai ser engrandecido, né? Principalmente se você pratica a compaixão para com aquele ser que te provocou o problema. Que o problema, na verdade, foi uma prova para você crescer e não uma prova para te destruir. Eu me entrego à destruição se eu fico preso nela. Mas se eu consigo ultrapassar ela, eu sou maior que ela. Olha, os cães sempre vão latir. Sempre. O importante é a carruagem andar. Exatamente. Isso, se você ficar parado ali, eu acho que essa visão que foi dada sobre esses entraves, né? Essas situações todas, que podem ser chamadas desde bloqueios, couraças, âncoras ou qualquer outra coisa que você queira chamar, não importa. Fundamentalmente é uma situação congelada, em que você sequer sabe que ela existe muitas vezes, não tem coragem de olhar para ela, não sabe como vai resolver e não resolve. Acabam moldando a forma que nós enxergamos o mundo à nossa volta. Isso eu acho importante ter essa compreensão, porque muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor são pessoas amargas, são pessoas tristes, né? Elas são fruto daquilo que elas viveram e não souberam resolver. Aquilo não é ela em essência. A essência dela é maior que aquilo. Mas a gente enxerga sempre uma casca. Né? Eu acho que isso é importante até para lidar com pessoas à medida em que você não exerce com tanto peso o fator do julgamento. Nós já falamos do julgamento muitas vezes aqui. Né? Você suaviza a mão do julgamento. Você fala, pô, esse camarada é chato pra caramba, aquilo ele é daquela maneira, porque ele provavelmente tem problemas e situações que ele vivencia que ele nem sabe. Então, mas o fato de você julgar, novamente, né, é exercitar o cavalo e o cocheiro. Claro. Né?
E não é disso que nós estamos Exato. dizendo. Vai em frente. Vai em frente. Você não vai mudar ele. Não, não vai. E o fato de você achar que ele é chato não vai mudar nada. E talvez até mude ele, mas pelo exemplo. Se você mostrar que você é maior do que aquela situação, é capaz dele se espelhar em você. Exato. Né? Que é a melhor forma de aprendizado, né? Exatamente isso. Então você vê, olhar o lado positivo da situação não é fingir que não ocorreu o que aconteceu. Não, não, absolutamente. O apóstolo Paulo ele diz uma coisa, se eu não me engano é Paulo, ele fala que nós devemos condenar o pecado, não o pecador. Perfeito. Portanto, todos nós somos plausíveis de erro, né? Mas ao gerar a condenação em cima disso, eu estou falando não para fora, para dentro. Né? Eu ter a concepção de que eu sou falho e que as minhas falhas geram reações em meu organismo. Muitas vezes, as situações que eu vivencio, elas transcendem a mim mesmo. Como você falou, de uma frustração, uma perda, é algo que gerou um trauma muito forte em mim. Então eu ficar martelando na minha cabeça que determinada situação não presta porque o fulano agiu de determinada forma, porque a ciclana fez tal coisa, é confortável, porque ela não propõe mudança. Saber olhar para a situação e entender que houve sim algo que não foi bom e que você não coaduna com aquilo, não é algo permissível para você, mas muitas vezes escapa a nossa condição de lidar com aquilo. Saber que você olha para aquilo dessa forma já te começa a produzir um processo de libertação, porque automaticamente você começa a... Mas por que isso aconteceu comigo? E não como vítima, né? Por que só me acontece? Isso é uma bobagem, ninguém é vítima de nada. Por que isso aconteceu comigo? O que eu tiro daí de bom? Quando eu acho que a gente entra por essa porta, só coisas boas acontecem. Sem dúvida. Você consegue se mover, né? Você se move. Só coisas para o futuro, boas. né? A gente começa a literalmente tirar os pés da lama e começa a dar uns passos, porque... E quando você consegue fazer essa prática de ir em frente e você adquire essa experiência, aí realmente você pode, porque tem o conhecimento já, ajudar outras pessoas, né? Porque no cotidiano, quando a gente se conecta com as pessoas no dia a dia, a maioria das pessoas estão presas às situações, né? Então, você dar um exemplo de libertação, ou você estimular uma pessoa para se libertar, né, é um bem social muito bacana. Sem dúvida. Né? Libertar uma pessoa que está presa numa situação emocional, né? Mas aí que está, para isso você precisa primeiro você saber, e você crescer. Aí você consegue ajudar. É isso. Ótimo.